Pronto, então agora só de forma oficial, mais uma vez, boa tarde a todos, e eu passo a palavra para o José Antônio. Fique à vontade. Pronto, só me confirma se está dando para ouvir bem, professor. Tá sim, tá bom o áudio. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Espero que vocês estejam bem. Meu nome é José Antônio e, assim como aluno Caian e a aluna Germana, faço parte do PIBID. E hoje vou apresentar aqui para vocês dois conteúdos muito importantes dentro da química, tá bom? Que é reações químicas e a reversibilidade, sistemas químicos reversíveis e o equilíbrio químico. Então vamos para a nossa aula. Vamos iniciar aqui com as reações químicas. Bom, para iniciarmos as reações químicas, a gente tem que lembrar e diferenciar as transformações. Aqui, a gente tem duas transformações diferentes, que são as transformações físicas e as transformações químicas. As transformações físicas, elas mudam apenas a física dos elementos. É até redundante falar sobre a transformação física, pois ela muda somente isso nos elementos. Já a transformação química, não. A transformação química, além de envolver a transformação física, ela também muda a estrutura molecular daqueles elementos. Pronto. Deixa eu dar aqui um exemplo simples aqui para você. Imagine que você, aí na sua casa, tem álcool e um fósforo. Você vai acender aquele fósforo e vai aproximar do álcool. O que vai acontecer quando você fizer isso? Obviamente, vai pegar fogo. Isso é um exemplo de reação química, pois você está vendo o que está acontecendo, beleza? E na reação química, a gente também tem dois estados diferentes, que é o estado inicial, onde a gente tem os nossos reagentes, e o estado final, onde a gente tem os nossos produtos. Lembrem-se, quando a gente tem uma reação, do lado esquerdo da reação é onde ficam os nossos reagentes. Do lado direito da reação é onde ficam os nossos produtos. Eu acabei colocando aqui no slide um exemplo bem simples para vocês entenderem aqui sobre as reações químicas. E esse exemplo aqui é um dos exemplos de combustão, tá bom? Então, eu tenho aqui o etanol reagindo com gás oxigênio. Quando eu reajo esses dois, eu vou formar gás carbônico mais água. Isso aqui é uma reação química, tá bom? Agora, quando a gente for falar cientificamente, a gente representa isso aqui um pouco diferente, tá bom? Apesar da gente simbolizar a mesma reação, a gente tem que ver isso daqui por um lado mais científico, né? Como eu já falei. E a gente simboliza isso através de uma equação química. Prestem atenção aqui, ó. Aqui eu tenho C2H5OH reagindo com três moléculas de O2, formando duas moléculas de CO2 mais três moléculas de água. Bom, aqui eu tenho uma equação química, mas essa equação química nada mais, nada menos do que é essa daqui, etanol mais gás oxigênio, formando gás carbônico mais água. É a mesma coisa. Eu apenas simbolizei lá através de uma reação. E essa daqui é a reação de combustão do etanol. Agora, para ficar mais claro essa questão aqui de reação química e equação química para vocês, vou dar um exemplo bem simples aqui. Bom, a reação, ela é um fenômeno. Bom, e o que é esse fenômeno? É uma coisa que eu posso enxergar. Eu estou vendo aquela reação acontecer, eu estou vendo ela reagindo, estou vendo ela produzindo seus produtos. Já a equação, não, a equação é um pouco diferente. Eu vou ter que representar ela graficamente falando, vou ter que escrevê-la. Essa é a diferença entre reação química e equação química. E aqui eu coloquei para vocês alguns fatores que a gente encontra dentro das reações químicas. Primeiro, desprendimento de gás. De alguma forma ou de outra, em algum lugar dessa reação vai ter que sair um gás. Segundo, formação de precipitado. Podemos dizer que está formando um sólido, não é isso? Absorção e liberação de calor. E, por último, uma mudança de cor. Eu acabei colocando aqui um exemplo para vocês que pode ser até um pouco constrangedor, mas é bem interessante, que é o exemplo sobre a digestão. Sim, a digestão ela é um exemplo de reação química.
Como assim? Vou explicar agora para vocês. Imaginem aí que vocês foram hoje pela manhã no supermercado com o pai ou a mãe ou a avó de vocês. Aí vocês vão lá e compram aquela famosa bolacha recheada. Eu gosto de bolacha recheada, não sei vocês, né? Mas eu gosto muito. Pronto. Chego em casa e quero muito comer aquela bolacha recheada. Então eu vou lá, tiro ela do pacote e vou comer. Quando você vai comer aquela bolacha, você observa que ela é de uma cor. Mas quando ela vai sair, ela é de uma cor totalmente diferente, não é isso? E antes dela sair, ela tem um desprendimento de gás, não é isso? Ou esse gás sai pela sua boca, ou esse gás sai pelo seu traseiro, não é isso? Então, essa aqui é um exemplo de reação química. Notem, gente, que através desse exemplo, vocês devem perceber o tamanho da importância da reação química. Porque a reação química, ela já começa dentro do nosso próprio organismo. Então, ela é muito importante para a gente. Ah, não entenderam? Vou dar mais um exemplo aqui para vocês. Eu acredito que várias pessoas conhecem alguém que gosta muito de pescar. Tem muita gente que gosta de pescar, não é isso? E quando aquela pessoa que pesca chega em casa, às vezes ela chega com um mau odor, né? Um cheiro horrível de gambá, parece que está morto. E a primeira coisa que ela vai fazer é ir ao banheiro e tomar um banho, não é isso? Só que quando ela toma esse banho, ela sai do banheiro, ela às vezes percebe que em algumas partes do corpo dela ainda estão com um mau odor, aquele famoso cheiro de gambá, né? O que algumas pessoas falam. Então, o que algumas pessoas fazem? Elas pegam um limão e passam naquela parte lá que está com um odor ruim. Isso também é um exemplo de reação química, tá bom? Agora vamos falar um pouco sobre reversibilidade. Para iniciar esse conteúdo de reversibilidade, eu coloquei aqui no slide para vocês uma frase que é muito conhecida e muito importante dentro da química, que é uma frase dita por Lavoisier, onde ele afirma que na natureza nada se cria, nada se perde e tudo se transforma. Através de alguns exemplos, a gente vai entender o porquê essa frase é tão importante dentro desse conteúdo. Reações químicas reversíveis e irreversíveis. Ficou programado só para mostrar para vocês sobre reações químicas reversíveis, mas eu resolvi colocar também as reações irreversíveis, porque não adianta nada você entender sobre reação reversível e não entender sobre irreversível também, porque futuramente você pode ir resolver algum exercício que é sobre reação irreversível e você não sabe como resolver aquele exercício, não é isso? E eu quero que vocês percebam também que eu coloquei aqui no slide algumas imagens, não é isso? E eu quero que você lembre dos estados físicos da matéria, tá bom? Porque são muito importantes para esse conteúdo. Então, com essas imagens aqui, a gente pode relembrar o quê? O sólido, o líquido e o gasoso, não é isso? Então, através desse exemplo aqui, dessa equação, vamos analisar aquela frase de Lavoisier. Bom, eu tenho aqui o CH4 reagindo com duas moléculas de O2, formando CO2 mais duas moléculas de H2O. Eu tenho metano reagindo com duas moléculas de oxigênio, formando dióxido de carbono mais água, tá bom? Essa daqui é a combustão do metano. Então, lembrem-se, do meu lado esquerdo eu tenho os meus reagentes. Do meu lado direito eu tenho os meus produtos. Então, vamos lá. Lavoisier, ele fala que na natureza nada se cria. E isso é verdade. O homem não criou esses elementos. Quando a gente chegou aqui, eles já estavam aqui disponíveis para a gente. Ele fala também que nada se perde. Quando a gente está aqui no meio de uma reação, a gente não perde nada de nenhum elemento. O que acontece? Eles se transformam em outros novos elementos. Está aí o tamanho da importância da frase de Lavoisier para esse conteúdo. Com o mesmo exemplo do slide anterior, a mesma equação anterior, eu vou explicar aqui para vocês agora como é que funciona a irreversibilidade e a reversibilidade. Bom, eu tenho aqui mais uma vez, CH4 reagindo com duas moléculas de O2. Esses daqui são os meus reagentes. Do lado esquerdo, do lado direito da seta, desculpem, eu tenho os meus produtos, que é o CO2
mais 2 moléculas de água. E o que eu vou fazer aqui? Esses meus produtos, os meus reagentes aqui, quando eu formo os meus produtos, eles não existem mais, tá bom? Eles se transformaram em outros elementos. Então, esse meu CO2, mais essas 2 moléculas de água, vão ser os meus reagentes. E o que eu vou fazer? Eu vou reagi-las entre si. Se o meu produto final for as mesmas moléculas dos meus reagentes iniciais, essa reação é uma reação reversível. Se forem elementos diferentes, é uma reação irreversível. Vocês vão entender com um exemplo aqui, ó. Então, eu peguei o meu produto. Meu produto era CO2 mais água. Então, eu reagi entre si. Notem que formou um elemento totalmente diferente do que o meu inicial, não é isso? Meu inicial, eu tenho metano mais oxigênio. Formou o ácido carbônico aqui no final, tá bom? Então, essa reação aqui, ela é uma reação irreversível. Outra coisa que caracteriza a reação irreversível é o sentido da reação para a direita. Vejam aí que a seta está sendo direcionada para a direita. Mais um exemplo. Eu tenho aqui 2 moléculas de O2 reagindo com O2 e formam 2 moléculas de água. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa minha molécula de água, essas minhas moléculas de água, que aqui são os meus produtos, e transformá-las em reagentes. Vou reagi-las entre si, e se ao final delas formarem 2 moléculas de O2 mais uma molécula de O2, eu vou ter uma reação reversível. Então, ó, eu peguei aqui as minhas 2 moléculas de água e misturei, não é isso? Então, vejam aqui que os meus produtos são 2 moléculas de H2 mais uma molécula de O2. Isso significa que a minha reação ela é reversível. E olhem o sentido das setas também. A gente tem uma velocidade direta e uma velocidade indireta. Quando a seta é direcionada para a direita e a seta é direcionada para a esquerda. Iniciando a segunda parte aqui da nossa aula, onde a gente vai falar sobre sistemas químicos reversíveis e o equilíbrio químico, tá bom? Lembrem-se, essa aula aqui é apenas uma aula introdutória. Eu vou mostrar aqui para vocês somente alguns conceitos, algumas aplicações. A parte de cálculo e de conceitos mais aprofundados, a gente vai ver nas próximas aulas, tá bom? E eu convidei um amigo, Rick, acho que a maioria de vocês conhecem, e ele vai estar fazendo algumas intervenções dentro desse conteúdo. Por quê? Porque nesse conteúdo que envolve equilíbrio químico, eu vou mostrar para vocês mais alguns exemplos, tá bom? Aí sempre no final dos meus exemplos, ele vai estar mostrando para você o conceito daquilo que eu falei para você, tá bom? Para que não surja, para que você não termine a aula com muitas dúvidas, tudo bem? Bom, então, ó, mais uma vez aqui aparecendo reação irreversível e reação reversível. A gente vai focar mais na reação reversível, porque a gente vai precisar mais dela dentro desse conteúdo, tá bom? Quando eu tenho uma reação irreversível, no início dela, eu tenho 100% dos meus reagentes, estequiometricamente falando. O que significa isso? Isso significa que os meus elementos estão em quantidades iguais, tá bom? Os meus elementos que fazem parte dos meus reagentes estão em quantidades iguais. E eu tenho 0% dos meus produtos. Obviamente, não é isso? Eu não iniciei ainda a minha reação. Então, claro que eu tenho 100% dos meus reagentes e nenhum por cento de produtos formados. Então, aqui eu inicio a minha reação. Ao final da minha reação, eu vou ter 0% dos meus reagentes. Claro, meus reagentes foram todos consumidos. E eu tenho a formação de 100% de produtos. Eu tenho 100% de produtos formados. Então, ó, mais uma vez, os meus reagentes ficam do lado esquerdo da minha reação e os meus produtos do lado direito. E essa seta aí informa que nós temos uma reação irreversível. Já a reação reversível ela é um pouquinho diferente da reação irreversível. Bom, no início da nossa reação reversível, nós também temos 100% dos nossos reagentes estequiometricamente falando. Isso quer dizer que eles estão em quantidades iguais. E 0% de produtos formados
pois eu ainda não iniciei a minha reação. Quando eu inicio a minha reação, na minha parte final, eu observo isso daqui. Vocês devem estar se perguntando o que é isso, né? Eu coloquei só uns pontinhos aí, não coloquei a porcentagem nem nada, mas é porque eu não sei ao certo qual vai ser a minha porcentagem de reagente final e nem a minha porcentagem de produto final. Por quê? Porque a reação reversível, ela se mantém constante. Ela é uma reação que ela não para. Então, em determinado momento, meus reagentes vão se transformar em meus produtos vão se transformar em meus reagentes. E a reação sempre continua. Então, não tem como eu calcular ao certo qual é a porcentagem final dos meus reagentes, nem a porcentagem final dos meus produtos. Então, agora, eu vou mostrar para vocês o conceito de reação reversível. A reação reversível é a reação na qual os reagentes se transformam nos produtos. E estes, à medida que se formam, regeneram os reagentes iniciais. Equilíbrio químico, tá bom? Essa parte aqui de equilíbrio químico, eu vou mostrar para vocês só a parte inicial mesmo, só o conceito geral de equilíbrio químico. E os outros conceitos e exemplos a gente vai ver nas próximas aulas, como eu já falei para você. Bom, numa reação de equilíbrio químico, eu tenho os meus reagentes do lado esquerdo e os meus produtos do lado direito. E essa setinha aqui informando que eu tenho uma velocidade direta e uma velocidade indireta. Já no equilíbrio, eu tenho velocidade direta igual a velocidade indireta. Lembrem-se, esse V aqui, quando aparecer aqui em equilíbrio químico, é a velocidade, tá bom? E essa consequência aqui no equilíbrio químico, a consequência é que as quantidades dos meus reagentes e dos meus produtos, eles ficam inalterados, como eu expliquei para vocês anteriormente. Mas a reação, ela não para. Ela se mantém, ela continua, tá bom? Então, o Rick vai mostrar aqui para vocês agora o conceito de equilíbrio químico, não é isso? Bom, um equilíbrio químico é a situação em que a proporção entre os reagentes e produtos de uma reação química se mantém constantes ao longo do tempo. Eu acabei de apresentar para vocês. E para finalizar o nosso conteúdo de equilíbrio químico, eu coloquei aqui um exercício simples e prático para a gente resolver juntos, tá bom? Não precisa ser entregue para o professor, pois ao final ele vai aplicar uma lista de exercícios para vocês, tudo bem? Bom, nas condições ambientes, é exemplo de sistema em estado de equilíbrio, uma A, xícara de café bem quente, B, garrafa de água mineral gasosa fechada, C, porção de água fervendo em temperatura constante e D, tigela contendo feijão cozido. E aí, galera, alguém chuta aí qual é a alternativa correta? A alternativa correta é a alternativa B. Agora vamos entender por que é a alternativa B. O estado de equilíbrio é caracterizado quando as taxas de desenvolvimento, que é a nossa velocidade, das reações direta e inversa, igualam-se sobre a temperatura constante. Somente na alternativa B não há troca de calor com o ambiente, pois é um sistema fechado. Notem, ó, a xícara de café ela está bem quente, mas aqui ela está trocando calor com o ambiente. Qualquer momento ela vai esfriar, não é isso? A porção de água fervendo em temperatura constante também está trocando calor com o ambiente. A tigela contendo feijão cozido também. Já a garrafa de água mineral gasosa fechada não está. Por quê? Porque ela está isolada, ela está fechada. Então ela não está trocando calor com a atmosfera. Enquanto as demais situações trocam matéria, calor e sofrem alteração na temperatura ao longo do tempo. Tá bom, galera? Então, a nossa aula inicial foi só isso. Muito obrigado a vocês que participaram. Se surgiu alguma dúvida, vocês podem me procurar via e-mail. Esse meu primeiro e-mail aí é meu e-mail institucional, o outro é meu e-mail pessoal, mas eu estou respondendo através dos dois e-mails, tá bom? Se surgir alguma dúvida, pode me procurar e muito obrigado pela atenção de todos.
Então, como eu tinha avisado a vocês no início, a aula está dentro do nosso conteúdo, do plano anual, né? Agora, acredito eu que próxima semana a gente vai trabalhar correções de questões do Enem. Acho que a gente vai ter que interromper a continuidade desse conteúdo, mas vai ser dado sequência nele depois. Como o José Antônio falou, essa é a partezinha teórica, vamos dizer que essa é a parte fácil e introdutória do equilíbrio químico, tá? Ainda vai vir um pouquinho da fase de cálculo que a gente sempre tem que ter na química, certo? A atividade, amanhã na nossa aula de interação, que é 7h50, eu posto lá o link no grupo da turma, tá bom? Vou deixar para postar na aula de interação, é amanhã, 7h50, eu posto o link dessa atividade lá pelo Google Forms, normal, bonitinho, no grupo da turma, certo? Então, era isso. Agradeço a participação de todos os heróis, né, que eu já até printei aqui. O Jadson, chegou a Rosilene e a Kelly Rayane, tá certo? Tchau, criancinhas, fiquem com Deus e até próxima semana.